Bem-vindo ao Eleve-se, Supere, Vença. Todo dia, oportunidade para crescer e transformar-se. Hoje, elevamos sua mente para conquistas novas e desbloqueamos potencial ilimitado. Prepare-se para a jornada de autodescoberta e triunfo, cada passo mais perto da sua melhor versão. Eleve-se acima dos obstáculos intransponíveis. Cada desafio é chance de provar sua força interior. Supere seus medos profundos que tentam prender e limitar potencial. Verdadeira força nasce quando decide enfrentá-los com coragem e determinação. Vença os desafios da vida, transformando dificuldade em degrau para sucesso. Lembre-se, você é mais forte que imagina, capaz de alcançar o impossível. Acredite em seu poder para realizar sonhos, passo a passo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder inspiração e comece sua vitória. Juntos, vamos crescer, superar e vencer. Eleve-se, supere, vença. Esta não é uma análise superficial sobre como parar de pensar demais. Se você é o tipo de pessoa que, ao tentar relaxar, sente seu cérebro girar em 5 direções diferentes, processando dados emocionais, lógicos e hipotéticos simultaneamente, então você está no lugar certo. Este guia é para a mente que não apenas pensa, mas que profundamente se relaciona com o mundo, sentindo a textura de cada evento, analisando as implicações morais de cada decisão trivial e, muitas vezes, sentindo-se esgotada pela vastidão do seu próprio universo interno. Chamamos vocês de pensadores profundos, ou PPs, e a psicologia moderna tem muito a dizer sobre o fardo e o poder dessa intensidade cognitiva. O problema central que enfrentamos é a falta de um filtro. A maioria das pessoas consegue operar em um modo de eficiência funcional onde informações irrelevantes ou excessivamente complexas são automaticamente descartadas. O pensador profundo, no entanto, opera em modo HD 4K o tempo todo. Vemos as nuances, sentimos as dissonâncias e nossa capacidade de processamento não desliga ao fim do dia. Isso leva a um fenômeno doloroso, a exaustão metacognitiva. Estamos cansados não de trabalhar, mas de processar o próprio trabalho de pensar. Esta intensidade não é um defeito, é uma característica fundamental da sua arquitetura mental. E tentar suprimi-la é como tentar silenciar um motor V8 com um travesseiro. Não funciona, apenas aumenta o barulho e o esforço. Nossa jornada hoje não é sobre curar essa profundidade. Não queremos transformar um filósofo em um burocrata. Queremos sim fornecer um guia definitivo, um manual de gerenciamento para essa máquina poderosa que é a sua mente. Vamos desmistificar o que realmente significa ser um pensador profundo, identificar as armadilhas psicológicas que você inevitavelmente cai e, mais importante, desenvolver estratégias práticas para canalizar essa energia em vez de ser consumido por ela. Estamos falando sobre como transformar o looping de pensamentos ansiosos em um ciclo virtuoso de criatividade e insight. Para não perder nenhum detalhe dessa Masterclass, verifique sua inscrição agora e certifique-se de que você está pronto para absorver cada insight que estamos prestes a descompactar. O primeiro pilar da psicologia dos pensadores profundos reside na teoria das superexcitabilidades de Kazimierz Dabrowski. Embora frequentemente aplicada a superdotados, ela descreve perfeitamente a intensidade que define a mente PP. Dabrowski postulava que a intensidade não é apenas intelectualidade, mas uma hipersensibilidade neural em 5 áreas. Para o nosso propósito, 3 são cruciais. Primeiro, a superexcitabilidade intelectual. Esta é a sede insaciável por conhecimento, a capacidade de se concentrar intensamente e a profunda curiosidade. O problema surge quando essa sede se volta contra o próprio indivíduo. A autoanálise se torna brutal. Você não apenas comete um erro, você o disseciona, cria 14 cenários alternativos de como poderia ter agido e julga cada um com rigor acadêmico. Você não apenas sente ansiedade, você analisa a neuroquímica da sua ansiedade. Essa é a maldição do conhecimento aplicada ao self. Segundo, a superexcitabilidade emocional. Pensadores profundos sentem as coisas com maior intensidade e por mais tempo. As alegrias são êxtases, as tristezas são lutos. Você absorve o humor do ambiente, a tensão em uma sala e a dor não expressa de um amigo, mesmo que ele negue. Seu sistema nervoso simpático está sempre em alerta, pronto para processar a complexidade emocional do mundo. O desafio aqui é a ruminância emocional, onde a análise intelectual se mistura com a intensidade emocional, transformando pequenos conflitos em dramas existenciais internos. Terceiro, a
a superexcitabilidade imaginativa. Sua mente é um playground vívido, capaz de simular cenários complexos e futuros hipotéticos em tempo real. Isso é maravilhoso para a criatividade, mas catastrófico para a ansiedade. Se a sua mente pode facilmente construir mundos inteiros, ela também pode facilmente construir o pior cenário possível para cada interação social ou decisão financeira que você enfrenta. O PP se perde no labirinto das possibilidades. O grande erro que a maioria de vocês comete é tentar resolver esses problemas usando a mesma ferramenta que os criou: mais pensamento. Você tenta pensar mais rápido, ou mais profundamente, ou de maneira mais organizada para domar a tempestade. Mas imagine que você está preso em uma areia movediça. Seus instintos gritam para que você se debata, que você lute com todas as suas forças. Contudo, na areia movediça, lutar apenas o afunda mais rápido. Para o pensador profundo, a análise excessiva é a areia movediça. A chave para começar a gerenciar essa intensidade é a externalização estruturada. Sua mente não foi feita para ser um arquivo e um processador ao mesmo tempo. A memória de trabalho fica sobrecarregada. Quando você está tentando pensar sobre um problema complexo e, simultaneamente, se lembrar de todos os argumentos anteriores, dos pontos emocionais envolvidos e das 10 tarefas que precisa fazer amanhã, você atinge o ponto de falha cognitiva. A externalização estruturada significa despejar a carga mental em um sistema externo, diários, mapas mentais ou o simples ato de falar em voz alta, mesmo que para você mesmo ou para um gravador. Quando você externaliza, você transforma o caos interno em um objeto externo que pode ser examinado com o seu poder de análise, mas sem a pressão do loop interno. É como tirar o motor do carro para fazer a manutenção em uma bancada estável. Essa é a primeira prática crucial. Se o pensamento está girando, ele não pode permanecer apenas na sua cabeça. Ele precisa ganhar forma, linha e estrutura fora dela. Mas a externalização por si só não basta. Precisamos abordar o que acontece quando o seu intelecto o leva a um lugar onde você se sente constantemente inadequado ou incompreendido. Muitos PPs relatam uma sensação crônica de isolamento, sentindo que suas conversas são sempre em camadas diferentes das dos outros. Enquanto o mundo discute o placar, você está discutindo a filosofia do esporte. Isso nos leva à síndrome do efeito farol. Você, como pensador profundo, irradia uma intensidade de processamento que muitas vezes é percebida como crítica ou superioridade por aqueles que operam em frequências mais baixas. O resultado é que você se sente obrigado a diminuir a luz do seu farol, ou seja, se autolimitar, se tornar superficial ou menos expressivo para se encaixar. Esse ato de supressão intelectual e emocional é profundamente destrutivo para a sua saúde mental. Você se sente falso, o que alimenta ainda mais a autoanálise negativa. O antídoto não é forçar as pessoas a entenderem sua profundidade, mas sim aprender a modular sua expressão. Reservar a profundidade total para os relacionamentos onde ela é reciprocada e praticar a leveza funcional onde ela é esperada. O desafio é que para o PP, a leveza é um músculo atrofiado, mas é um músculo que precisa ser treinado. O que vamos ver a seguir muda completamente a perspectiva do que vimos até agora. E aqui está o cliffhanger interno. A maioria dos pensadores profundos acredita que para serem bem-sucedidos e autênticos, precisam levar cada pensamento ao seu limite lógico. Se há uma nuance, ela deve ser explorada. Se há uma incerteza, ela deve ser resolvida. A segunda metade desta análise vai desmascarar essa crença. Eu vou te mostrar que a obsessão pela completude e pela certeza não é um sinal de profundidade, mas sim um mecanismo de defesa contra a ansiedade. E a estratégia mais contra-intuitiva para gerenciar sua mente poderosa é aprender a ser deliberadamente incompleto. Fique comigo, pois vamos mergulhar agora na ciência da interrupção cognitiva e da aceitação radical da ambiguidade. A neurociência cognitiva nos ensina sobre a necessidade de fechamento cognitivo. Para os PPs, a necessidade de fechamento é extremamente alta, mas paradoxalmente a capacidade de alcançá-lo é baixa. Você precisa desesperadamente de uma resposta final. Mas o seu próprio intelecto sempre encontra a próxima pergunta, a próxima exceção, o próximo ponto de vista. Você está preso na eterna revisão. A necessidade de fechamento cognitivo, quando hipertrofiada, manifesta-se como análise por paralisia, ou a impossibilidade de tomar decisões até que 100% dos dados sejam coletados e processados. A estratégia contra-intuitiva é a curadoria do pensamento. Você precisa aprender a impor limites arbitrários à sua análise. E o conceito que vamos introduzir é o da resolução suficiente.
Na maioria das situações da vida, você não precisa de uma resolução perfeita. Você precisa de uma resolução suficiente para seguir em frente. Vamos usar a analogia da fotografia. Sua mente está sempre tentando tirar uma foto de alta resolução, 8K, de um evento. Isso leva tempo, energia e exige uma luz perfeita. A vida, no entanto, opera em modo de baixa resolução, 720p, a maior parte do tempo. Se você insistir em capturar 8K para decidir onde almoçar ou como responder a um e-mail casual, você desperdiça vastos recursos cognitivos. O treinamento aqui é a prática de declarar arbitrariamente: eu analisei o suficiente. Isso não é preguiça intelectual, é gestão de recursos. É uma decisão metacognitiva de que, apesar da capacidade de ir mais fundo, a necessidade de funcionalidade do momento exige a interrupção da análise. Como praticar a resolução suficiente? Defina tempos limites. Se você está ruminando sobre um erro do passado, dê a si mesmo 15 minutos de análise estruturada. Escreva, entenda a lição e então ative o protocolo de interrupção. Feche o caderno e diga a si mesmo em voz alta: a análise está suspensa. O restante será processado amanhã, se necessário. O pensamento profundo detesta ser ignorado, mas ele respeita a autoridade de uma estrutura clara. Outro desafio prático para o pensador profundo é a objeção do pragmatismo. Muitos temem que, se pararem de analisar tanto, perderão sua vantagem competitiva. Eles acreditam que o overthinking é o que os torna bons. Vamos ser claros: a profundidade é a sua vantagem. O overthinking é a doença da sua vantagem. Overthinking é o pensamento que não leva à ação ou ao insight. É o pensamento que apenas recicla a ansiedade. A maneira de manter sua vantagem é canalizar a profundidade para o foco e não para a dispersão. Em vez de analisar 50 cenários de fracasso, concentre 90% da sua energia na análise do cenário mais provável de sucesso e do seu plano de execução. Isso exige disciplina na fase de coleta de dados. O PP deve se tornar um editor rigoroso de quais dados entram no sistema. Se você absorve o drama de todas as mídias sociais, as preocupações de todos os seus colegas e as manchetes catastróficas, seu sistema de processamento será sobrecarregado antes mesmo de começar sua própria tarefa. Proteja a sua entrada de dados como se fosse a segurança máxima do seu servidor mais valioso. Vamos agora enfrentar a objeção emocional, que é a mais difícil para o PP: a aceitação da imperfeição e da dor. Devido à sua intensa sensibilidade emocional, muitos PPs tentam usar a análise como um escudo. Eles pensam: se eu puder entender a dor, se eu puder nomeá-la e mapear sua origem, eu poderei controlá-la ou extingui-la. Isso é o que chamamos de ilusão de controle analítico. Algumas coisas, especialmente a dor emocional, a incerteza e a complexidade humana, não são problemas a serem resolvidos, mas realidades a serem navegadas. Tentar analisar a dor até ela desaparecer é como tentar dissolver o oceano com um conta-gotas. Você precisa da aceitação radical. A aceitação radical para o pensador profundo não significa que você concorda com a situação. Significa apenas que você para de lutar contra a realidade da situação. Quando a ansiedade surge, em vez de se perguntar por que ela surgiu, tente a observação neutra. Eu estou tendo um pensamento ansioso. Meu corpo está reagindo com tensão. Isso é um dado. Não há necessidade de analisar a gênese histórica da sua ansiedade naquele momento. O poder do PP deve ser direcionado para a metaconsciência, que é a observação sem julgamento, em vez da meta-análise, que é a ruminação com julgamento. Em última análise, ser um pensador profundo é ter um dom tremendo de insight, criatividade e empatia. Seu cérebro é uma Ferrari. Ele pode ir mais rápido e ir mais longe do que a maioria. Mas como qualquer máquina de alto desempenho, ele exige manutenção de alta qualidade, combustível específico e, crucialmente, você precisa aprender a tirar o pé do acelerador. A exaustão mental não vem da profundidade, vem da falta de gestão da profundidade. As estratégias que exploramos, a externalização estruturada, a modulação da expressão, a resolução suficiente, a curadoria de dados e a aceitação radical, são o seu novo painel de controle. Elas permitem que você use o poder da sua mente para a criação e a compreensão, em vez de permitir que ela se vire contra si mesma em loops destrutivos. Você não precisa se tornar superficial. Você precisa se tornar seletivo sobre onde e quando a sua profundidade será empregada. Lembre-se, sua capacidade de processamento intenso é a sua superpotência. Não a despreze. Honre-a cuidando da máquina para que ela não se desgaste.
Permita-se ser incompletamente perfeito e funcionalmente suficiente. Permita-se ter paz. Se você chegou até aqui, você demonstrou o tipo de foco e dedicação que separa os curiosos dos verdadeiros estudantes. Você faz parte do 1% que realmente estuda a fundo as estratégias de domínio mental. Não deixe essa jornada parar por aqui. Aplique esses princípios e veja a transformação. Comente 1% abaixo para mostrar que você é parte desse grupo seleto e se inscreva no canal para continuarmos a aprofundar nos temas que realmente importam.